você se ver melhor aqui na TV Assembleia. Muito boa noite, senhoras e senhores presentes neste plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito boa noite, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. Para a abertura da sessão solene, em comemoração dos 40 anos do programa Sistema Nacional de Emprego Cine Ceará, anunciamos o excelentíssimo senhor deputado Renato Roseno, líder do PSOL nesta Casa Legislativa. Senhoras e senhores, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da FM Assembleia, os servidores aqui da Casa, muito boa noite. É com imensa alegria, honra, satisfação que a Assembleia Legislativa dá início a esta sessão solene em comemoração aos 40 anos do programa Cine no Estado do Ceará, um requerimento de nossa autoria, que foi subscrito também pelo deputado Daniel Oliveira e por outros deputados que também temos todos imenso respeito, admiração e alegria em que esta casa se abra, sobretudo num momento tão difícil da conjuntura econômica internacional e nacional, do desmonte da proteção social ao trabalhador e à trabalhadora, de um verdadeiro ataque aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras, que nós possamos aqui celebrar o vigoroso sistema de emprego que tivemos aqui no Ceará, hoje ainda resistindo, e queremos que, obviamente, ele se fortaleça, que ele, sobretudo, ultrapasse os momentos tão delicados em que nos encontramos, de restrições orçamentárias, de dificuldade de valorização dos seus trabalhadores, de manutenção dos seus equipamentos nos municípios. Por isso mesmo, esta casa, a um só tempo em que ela se abre aos 40 anos do Cine, mas também faz desse ato um ato de defesa do Cine. Portanto, nós aqui nos rendemos à memória. Na noite de hoje, nós faremos as devidas homenagens àqueles e àquelas que trabalharam em prol da construção do Cine, do fortalecimento do Cine, do sistema de emprego do Ceará e do Brasil, mas, ao mesmo tempo, nós queremos fazer aqui desse ato o nosso ato de defesa, em promoção do emprego, do trabalho e do sistema público de emprego no Brasil e no Ceará. Por isso mesmo, eu gostaria aqui de proceder agora à composição da nossa mesa, chamando para estar aqui conosco o senhor Antônio Gilvan Mendes de Oliveira, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT. Obrigado, Gilvan. O IDT responsável hoje, a organização social responsável hoje pelos programas do Cine no Ceará. Gilvan, muito bem-vindo. Muito obrigado. Queria chamar o coordenador interino do Cine Ceará, representando Sua Excelência, o senhor secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, o senhor Josbertini, nosso amigo Pedro José Alves Capibaribe. Pedro, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Muito grato. Muito obrigado. Queria chamar, representando aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, o Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado do Ceará, o doutor Fábio Zé Silvestre. Doutor Fábio, que é professor também. Professor Fábio, ele está aqui conosco e ficará o tempo possível, dado que ele tem compromissos com o magistério, que, obviamente, nós respeitamos, mas gostaríamos muito de registrar aqui sua presença à nossa mesa. Muito obrigado, Fábio. Gostaria de chamar a gerente da célula do Sistema de Emprego da STDS, a nossa amiga Márcia Mororó.
E quero chamar aqui, representando a Comissão de Mobilização em Defesa do Cine IDT e os trabalhadores e trabalhadoras do IDT no Conselho de Administração, nosso bravo companheiro João Bosco Sampaio. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônias. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro. Nas margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lavar o que ostentas estrelado, e diga ao vento louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, prova forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, o Sistema Nacional de Emprego, SINE, é um programa federal criado pelo Decreto número 76.403, de 8/10/75, seguindo recomendação da Organização Internacional do Trabalho, nos termos da Convenção número 88, de 10/7/48, ratificada pelo Decreto Legislativo do Senado Federal, número 24, de 29/5/56,
e promulgada pelo Decreto Federal número 41.721, de 25 de 6 de 1957. Suas ações compreendem a habilitação ao benefício do seguro-desemprego, a intermediação de mão de obra, a qualificação profissional, a pesquisa e a produção de estudos e informações sobre o mercado de trabalho, podendo contemplar outras ações voltadas para a inserção laboral dos trabalhadores, o fomento à geração de emprego e renda e o desenvolvimento do mercado de trabalho. O programa Cine é implementado por meio de convênios plurianuais de cooperação técnica e financeira celebrados com os estados e municípios de mais de 200 mil habitantes que optem por participar de sua execução nos termos das resoluções do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, CODEFAT, e outros dispositivos que o regulamentem. No Ceará, o Cine foi implantado por meio do decreto número 12.368, de 7 de 6 de 77, tendo contemplado e completado recentemente 40 anos de execução. Atualmente, o programa é coordenado pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, o STDS, tendo o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, IDT, como executor, desde julho de 1998, na condição de organização social qualificada e contratada para executar políticas públicas na área do trabalho. Para a execução das ações do Cine, o Estado do Ceará, por intermédio da STDS, que é responsável pela coordenação e supervisão das ações do programa no Estado, conta com a rede de atendimento Cine Ceará IDT, composta por unidades ou postos de atendimento, abrangendo todas as macro-regiões do Estado, constituindo-se em um dos mais importantes serviços prestados à população cearense, em especial à população desempregada, incluindo a mão de obra autônoma e as pessoas com deficiência. Desse modo, pela importância deste evento, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento do líder do PSOL, deputado Renato Roseno, subscrito pelo deputado Daniel Oliveira, definiu a realização desta sessão solene. E para prosseguir com os trabalhos, com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado Renato Roseno. Muito obrigado. Talvez uma das aflições maiores que possa acometer a uma pessoa, sobretudo nas sociedades contemporâneas, as sociedades do consumo, as sociedades industrializadas, é, sem dúvida alguma, a ausência do trabalho e de condições de vida digna. A questão social, nas sociedades pós-revolução industrial, em especial a partir do século XIX, ela se interpõe como uma das questões estruturantes da cultura das sociedades ocidentais. As sociedades ocidentais, se ao mesmo tempo que elas produziram, estruturaram larga capacidade de produção de bens de consumo, de bens de capital, por outro lado, em razão do modo capitalista, concentraram também muita riqueza e em concentrando riqueza, em ampliando a capacidade de automação, o que fez com que, obviamente, a produção de bens de consumo, de bens de capital fosse alargada, fosse aligeirada. Isso gerou largas parcelas de exército de reserva, a depender, obviamente, dos ciclos econômicos. Tivemos, como todos aqui sabemos, vários ciclos de expansão e de recessão do desenvolvimento capitalista do final do século XIX até hoje. Talvez no século XX tenhamos assistido a um processo de expansão das economias como nunca antes visto em toda a história da humanidade. O Golden Age do capitalismo, entre 1945 e 1975, produziu mais riqueza concentrada nesses 30 anos do que em toda a história pregressa da humanidade, incluindo-se aí os grandes impérios da antiguidade. Mas, ao mesmo tempo em que essas ondas longas de desenvolvimento, algumas de expansão, algumas de recessão, viram
variar bastante a ocupação da classe trabalhadora, a questão social se interpõe. E aqui vemos como algo fundamental na proteção social conquistada no século XX o estabelecimento de políticas públicas de emprego e de trabalho. Portanto, que não ficaria somente ao sabor das economias, mas que era necessário estabelecer um conjunto de proteções sociais que permitissem àquele trabalhador e à trabalhadora acesso à qualificação, acesso a rotinas e procedimentos de intermediação de mão de obra, como algo inerente à própria proteção social do trabalhador e da trabalhadora. Desde os anos 70, nós nos encontramos, talvez, numa crise gigantesca. O surgimento da China como a grande oficina do mundo, né? Para quem gosta dessa literatura, vai lembrar que a China tornou-se hoje o departamento 2 do mundo, né? Os bens de consumo hoje são, em larga medida, produzidos, sobretudo na China. Isso alterou, por demais, a inserção dos países da América Latina no circuito internacional. Ao Brasil, coube, sobretudo, um processo de reprimarização, de desindustrialização. Cresceu, sobretudo, o setor de serviços, cresceu também a informalidade. Temos hoje uma alteração muito grande nos modos de produção, e, inclusive, o que fez, entre outras coisas, que houvesse um desmonte de várias cadeias produtivas no território nacional. Desde os anos 90, temos ondas de desemprego estrutural. Chegamos agora, sobretudo a partir da crise de recessão de 2015, a um desemprego de 14 milhões de pessoas. E esses 14 milhões de seres humanos procuram quem? Muitos deles, obviamente, que perfazem o desemprego aberto, que depois de uma longa trajetória acabam perfazendo as taxas de desalento, porque não procuram mais. Eles muitas vezes só têm a proteção social que possa lhes acolher. E eles só têm a proteção também do mercado, dos programas, das políticas públicas de intermediação do trabalho e do emprego, a inserção em alguns programas de qualificação. Daí a necessidade de que nesses 40 anos, portanto, que viram a expansão de 77, 78, que viram a crise econômica dos anos 79 e da década de 80, que viram um processo de alteração substantiva da indústria no Brasil, da economia no Brasil, a partir dos anos 90, sobretudo uma nova inserção brasileira no mercado internacional, e que agora, nesses 40 anos do Cine, também assistem a uma crise aguda do desemprego, 14 milhões de desempregados, 500 mil desempregados no estado do Ceará, 150 mil desempregados na região metropolitana entre 15 e 29 anos. Dados, obviamente, que só são possíveis, inclusive, porque o Cine IDT manteve talvez a maior série histórica de produção de pesquisas. Aqui eu queria registrar a presença também do DIEESE entre nós, pela necessidade que o DIEESE, inclusive, também como um produtor de informação, assim como o Cine, foram fundamentais para a formação de uma base de dados, uma das talvez maiores séries históricas em matéria de mercado de trabalho no Brasil, que permitiria, obviamente, não só o diagnóstico da nossa situação do mercado de trabalho e emprego, mas também dos nossos desafios para que todos possam ter direito ao trabalho decente, que inclusive é um direito consignado nas convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho. Lembremos que o Cine, a política de emprego no Brasil, dentre outras coisas, concretiza compromissos. Aqui vejo o Dr. Crescêncio, nosso colega advogado, e aqui representa a OAB. Dr. Crescêncio, entre outras coisas, a política de emprego ela também concretiza convenções ratificadas pelo Brasil, portanto, compromissos internacionais perante a Organização Internacional do Trabalho. Portanto, não querendo me alongar, aqui sou tomado por um duplo sentimento. Um sentimento de tristeza, pela situação do mercado de trabalho no Brasil, pelo fato de saber que há um desemprego de longo prazo, que hoje nós temos a entrada de uma nova geração, Zé de Freitas, não só do nem, do não estuda, não trabalha, mas do não estuda, não trabalha
e não procura, porque já aos 20 e poucos anos adentram as taxas de desalento. O Erle, aqui presente, ele sempre nos informa sobre essa questão. Portanto, e ao mesmo tempo em que se vê isso, se vê, né, hoje uma situação em que os telefones da instituição, que deveria intermediar, né, a política, o emprego, o acesso ao mercado de trabalho, chegaram a ficar cortados por falta de verba, em que a gasolina que movimenta os veículos desta instituição ficaram parados um determinado tempo por falta de verba. Dentre outras coisas, porque os aluguéis cortados, os aluguéis não pagos, inclusive pela ausência de recursos. Portanto, é com tristeza que nós reconhecemos isso. Esse é uma metade do meu sentimento, e, portanto, eu, como parlamentar, né, e por mais que seja esse aqui um momento de congraçamento, e é um momento, portanto, de render homenagens, é um momento de que, e eu aprendi isso com o professor Chico de Oliveira, nós temos que ser os primeiros críticos dos nossos sucessos. Se, portanto, há 40 anos, sem dúvida alguma, benfazejos, de muita competência técnica, de muito compromisso social, político e ético, se há 40 anos de desenvolvimento de pesquisa, de intermediação de mão de obra, de qualificação, portanto, isso são sucessos, né? Repetindo a letra do professor Francisco de Oliveira, sejamos críticos dos nossos sucessos. Hoje nós precisamos de muito mais, nós não precisamos de muito menos, nós precisamos de muito mais política de emprego, nós precisamos de muito mais investimento, nós precisamos de mais qualificação, de mais intermediação, de mais pesquisa. Não haver a pesquisa de emprego é, sem dúvida alguma, um dos maiores erros e equívocos, né? Porque sem informação de boa qualidade não haverá política pública de boa qualidade. E, portanto, é necessário compreender, inclusive, quais foram os equívocos de gestão nessa trajetória que, porventura, tenham atrasado repasses, que tenham feito, portanto, com que esses serviços tenham que ser desativados. Desativar unidades de intermediação da política de emprego, veja aqui o ex-prefeito de Horizonte, Nezinho, na necessidade, veja, o que seria de um município, por exemplo, da região metropolitana, como Calcaia, por exemplo, se a unidade, porventura, chegar a ser desativada? Né? Aqui eu vejo há pessoas do Eusébio, não é isso? Trabalhadores das unidades do Eusébio, Limoeiro do Norte, Itapipoca. Portanto, eu queria aqui saudar a todos a capilaridade, hein? Sobral, o presidente Gilvan está aqui me dizendo, PECEM está aqui também, não é isso? Bom, veja, em cada um desses territórios, esta pessoa, e eu finalizo, né, com essa outra parcela do meu sentimento, para cada uma destas unidades, nesses territórios, estas pessoas, obviamente, elas querem ser acolhidas num momento de profundo desespero. Eu me lembro de uma das pesquisas do professor Bosco, do outro Bosco, sobre professor Fábio, os efeitos na saúde mental do desemprego em longo prazo. Onde ele fez o campo da pesquisa? Nas filas do Cine. Foi nas filas do Cine. Né? A tese de doutorado dele, me lembra muito bem o outro Bosco, né? Foram feitas nas filas do Cine, as pessoas buscando ser acolhidas, para tentar alguma recolocação no mercado de trabalho. Mas, como eu disse, há um duplo sentimento. E o meu outro sentimento é, sem dúvida alguma, de alegria. Né? Porque se temos que ser críticos dos sucessos, é necessário também celebrar os sucessos. Um momento em que há um verdadeiro desmonte do direito laboral, há um verdadeiro desmonte do direito do trabalho, uma reforma trabalhista que, inclusive, os juízes do trabalho dizem que é inaplicável pela sua inconvencionalidade, pela sua inconstitucionalidade em muitos aspectos, obviamente, por vulnerabilizar mais ainda pelo trabalho intermitente, entre outras modalidades. Haverá uma vulnerabilização desse trabalhador e dessa trabalhadora, haverá um avanço de formas precárias de inserção no mercado de trabalho pela ampliação da terceirização. Hoje se fala até em quarteirização. Portanto, hoje inauguramos, em pleno século XXI, uma nova categoria de trabalhadores e trabalhadoras que são chamados de precariado. Né? Há uma larga inserção de jovens no precariado. Aqueles e aquelas na faixa de 20 anos, né,
sobretudo oriundos das camadas populares, mesmo que consigam vencer a já batalha árdua da qualificação, poderão, a depender, obviamente, das ondas econômicas, poderão manter as suas vidas de trabalhadores sob o símbolo do precariado. Portanto, sem acesso às proteções laborais, sem acesso à proteção social, sem acesso à proteção previdenciária. Portanto, é necessário, mais que nunca, celebrar esses 40 anos bem vividos, honrar esses 40 anos bem vividos, homenagear os homens e mulheres que fizeram esses 40 anos do Cine no estado do Ceará, ele que nasceu em 75, mas foi de fato, começou o seu trabalho em 77, portanto, no umbral de uma crise, ou seja, o Cine abriu suas portas no Ceará no umbral de uma crise, né, quando o Brasil estava fazendo a virada de taxas altas de crescimento econômico para, em 78, 79, uma queda substancial das suas taxas de crescimento econômico, quando, sobretudo, se aprofunda já naquele final de década de 70, a crise do petróleo e a crise da dívida, né, que fazem, entre outras coisas, a desmobilização de trabalhadores e trabalhadoras. Precisamos celebrar o Cine até para defendê-lo. Precisamos celebrar a política de emprego para defendê-la, para fortalecê-la e para ampliá-la. E, sobretudo, dizer às novas gerações que nós não abrimos mão da defesa como um direito fundamental ao trabalho decente. Portanto, que o trabalho decente, a política econômica brasileira talvez tenha que ser moldada, sobretudo, para conjugar os objetivos do artigo 3º da Constituição, uma sociedade livre, justa e solidária. Não haverá uma sociedade livre, justa e solidária mantendo ainda padrões de trabalho e emprego que flertam com o século XIX. Eu sou membro, representando a Assembleia Legislativa na Comissão de Erradicação do Trabalho Escravo. É impressionante como a frase de Caio Prado, dita há 107 anos atrás, que a sociedade brasileira, em alguns momentos, ela conjugava o pior do arcaico, Zé de Freitas, com o pior do moderno, ela se materializa até hoje. O pior do arcaico se junta ao pior do moderno, e, para mim, a expressão disso, por exemplo, é o trabalho análogo ao trabalho escravo, e é por isso que é tão importante, Fábio, a gente fortalecer o trabalho dos auditores e das auditoras, sem os quais nós sequer saberíamos da existência de trabalho escravo. As operações que os auditores e auditoras fizeram, inclusive, mais uma vez aqui, render homenagens àqueles auditores e auditoras, sequer nós saberíamos que haveria trabalho escravo. Portanto, nós estamos aqui no século XXI, vendo o desemprego, vendo a recessão, vendo ainda a manutenção de formas de trabalho escravo, a ampliação do trabalho precário. Por isso mesmo é necessário ter o Cine, a política de emprego, a política de trabalho, que a política econômica seja moldada para conjugar os objetivos do artigo 3º da Constituição, mas que, sobretudo, nós possamos garantir o direito ao trabalho decente conforme as convenções da OIT. A política econômica brasileira, ela não deve estar a serviço, como vem sendo nas últimas 2 décadas, a serviço dos rentistas. Os rentistas vão tomar agora do Orçamento Geral da União 1.230 bilhões de reais. 1.230 bilhões de reais. E nós aqui no Cine sem conseguir pagar a conta de gasolina, de telefone ou de aluguel. Isso é talvez o maior escândalo que possa acontecer nesse país. Os rentistas tomando 44% do orçamento geral da União e, por outro lado, a fila do emprego crescendo, gerando, inclusive, adoecimento mental desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. Por isso mesmo nós queremos defender o Cine, defender a política de emprego, defender a política de trabalho decente e render homenagens a vocês que, nesses 40 anos, fizeram essa história vitoriosa do Cine. Portanto, a Assembleia Legislativa abre as portas a vocês, abre as portas ao Cine-IDT, ao IDT, abre as portas à política de emprego do Ceará, abre as portas dos trabalhadores e trabalhadoras que fizeram, os pesquisadores que fizeram esta política de emprego para dizer: nós estamos juntos na defesa da política de emprego do Estado do Ceará e nós não calaremos diante de quaisquer tentativas de desmantelamento, de diminuição ou de precarização da própria política de emprego. Parabéns aos 40 anos do Cine, parabéns aos 40 anos do Cine no Estado do Ceará, parabéns ao Cine IDT hoje e fortaleçamos a política de emprego, fortalecendo inclusive os trabalhadores e trabalhadoras responsáveis por essa política de emprego. Parabéns ao Cine. Muito obrigado. A seguir,
O senhor deputado Renato Roseno conduzirá a entrega das placas em comemoração dos 40 anos do programa Sistema Nacional de Emprego Cine no Ceará, também chamado Cine-IDT, reconhecendo o legado de relevantes serviços prestados ao povo cearense ao longo dessas 4 décadas por essa instituição, cuja atuação é vital para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. Eu fico absolutamente honrado em, obviamente, aqui nós podermos entregar estas placas, e eu queria aqui dividir com os membros da mesa a possibilidade de fazer as entregas aos homenageados. Eu queria até, respeitando aqui o professor Fábio, que nós possamos fazer a entrega juntos da primeira placa. Eu queria chamar a primeira, inclusive em homenagem às mulheres, eu queria chamar ao centro do plenário a socióloga Semíramis Alves Diniz, servidora do IDT, do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, para que ela recebesse aqui, das minhas mãos e do professor Fábio Zeck, superintendente regional do trabalho, a placa em sua homenagem. Chegou? Tá. Aquela? Não sei. Muito obrigado. Eu queria agora convidar o presidente do IDT, nosso querido Gilvan, para que também ao centro do plenário ele pudesse aqui entregar a placa ao senhor economista Márcio Alves Borges, analista de políticas públicas e gestão governamental do governo do Distrito Federal. Por gentileza, Márcio, eu queria também chamar aqui para... Isso. Não, chamar a placa dele aqui também. Pronto, a placa está chegando. Pedir que o Gilvan faça a entrega em nosso nome. Gilvan, entregue ao Márcio a placa. Márcio, é um reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, do Poder Legislativo do Estado do Ceará, a sua atuação em prol da política de emprego. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Eu queria agora que comigo, né, e com a Márcia Mororó, nós pudéssemos aqui entregar uma placa, eu faço questão de também entregar essa placa, à senhora Adriana Matoso e filhas, aqui uma placa em memória ao nosso querido Roberto Eduardo Matoso, uma homenagem em memória ao Eduardo Matoso. Por favor, vamos aqui ao centro plenário.
Queria agora também, queria aqui convidar o Pedro Capibaribe para fazer a entrega, e junto com ele o Bosco também, queria que eles dois se posicionassem aqui para fazer a entrega. Queria convidar ao centro do plenário o sociólogo Erle Cavalcante Mesquita, membro da Comissão de Mobilização dos Trabalhadores em Defesa do CineDT. Erle, muito grato, muito merecido. A Assembleia Legislativa fica honrada em lhe homenagear. Na verdade, é uma homenagem que quem dá a homenagem fica tão honrado, né? Né, João? Eles vão. Okay. Bosco, pode ficar aqui. Eu queria que... vou pedir para você e o Gilvan entregarem agora a próxima placa. Me disseram que ele havia chegado. O Eliseu Rodrigues Gomes, diretor da região Nordeste da Contrax, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio. Né? E presidente da FETRACE. Eliseu, obrigado. Está aqui o Eliseu. Está aqui. Obrigado, Eliseu. Parabéns, Eliseu. A Assembleia fica muito grata em... Eu pediria que vocês dois aí, eu pediria que Gilvan e Bosco ficassem aqui, porque eu queria, junto com vocês, agora entregar ao nosso próximo homenageado, que é o próprio Gilvan Mendes de Oliveira, presidente do IDT. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. E vou agora proceder eu mesmo à entrega da nossa derradeira placa de homenageados e homenageadas dessa noite. Eu queria dizer que é uma imensa honra para mim, pela minha história militante, sobretudo, eu que militei aqui desde os anos 80 na esquerda cearense. Fico muito feliz de entregar a placa ao José de Freitas Uchoa, mestre em Economia e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico de Fortaleza. Nas placas está gravada a seguinte mensagem: a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará homenageia a senhora Semiramis Alves Diniz e os senhores Roberto Eduardo Matoso, in memoriam, José de Freitas Uchoa, Márcio Alves Borges, Erle Cavalcante Mesquita, Eliseu Rodrigues Gomes e Antônio Gilvan Mendes de Oliveira, pelos relevantes serviços prestados ao programa Sistema Nacional de Emprego Cine Ceará, no transcurso dos seus 40 anos de criação. Fortaleza, 11 de outubro de 2017, deputado José Albuquerque, presidente.
Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas. Eu queria facultar a palavra agora aqui à mesa, aqueles e aquelas, obviamente, que aqui gostariam de fazer as suas considerações. Gostaria de começar pelo presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o presidente do IDT, nosso querido e homenageado também, o Antônio João Mendes de Oliveira. Você pode aqui você está em casa, você pode utilizar a tribuna. Eu sempre acho que a sociedade cresce quando utiliza a tribuna parlamentar. Boa noite a todos e todas, boa noite, telespectadores de todo o estado do Ceará. Eu queria saudar os membros da mesa, na pessoa do nosso deputado Renato Roseno. Quero agradecer a homenagem recebida pela Assembleia Legislativa, fazer um agradecimento a essa Casa do Povo, que sempre que nós a procuramos, fomos bem recebidos. Queria fazer um reconhecimento aqui também ao Evandro Leitão, foi um deputado que nos ajudou muito nas negociações do contrato de gestão de 2017, não podia esquecer, assim como Renato Roseno, mas o Evandro teve um papel muito importante que eu tenho que reconhecer. Destacar a importância do programa Sim no Ceará, né, como política pública do Estado e como referência nacional e internacional na América Latina. Nós, em 2013, eu e o Antenor tivemos em Washington, né, no BID, representando o Brasil, discutindo com os países da América Latina e do Caribe, onde nós fomos apresentar a experiência do Ceará, né, do Brasil, como sistema público de emprego. E nós sabemos que toda e qualquer discussão do Ministério do Trabalho, seja na área do seguro-desemprego, da intermediação, de CBO, discussão de sistemas novos, passa pelo Ceará. Então, é daqui que se discute as ideias, as sugestões, as proposições. Realmente, qualquer mudança nesse sistema, o Ceará obrigatoriamente tem sido ouvido. Então, a gente agradece aqui. O Fábio Zé não se encontra mais, mas eu queria agradecer também pelo apoio dele nesse momento, junto ao Ministério, para que a gente possa viabilizar esses recursos, e o reconhecimento dele também a toda essa política do trabalho que é executada no Ceará, mais especificamente na pessoa do Cine, do IET, das pessoas que fazem esse sistema. Quero destacar também o IDT como órgão executor do programa nos últimos 19 anos, né, pelo seu corpo técnico, seu nível técnico, que graças a que o nosso querido Zé de Freitas foi uma pessoa que investiu muito, né, na formação técnica desse corpo, e que a gente vem tentando manter as duras penas, mas a gente tem um quadro respeitado em todo o país, e a gente não podia deixar de lembrar. Ressaltar também a parceria com o governo do Estado, né, com sua confiança e credibilidade depositada no IDT, instituição fundamental nesse momento de elevadas taxas de desemprego. O IDT não executou durante esses anos somente intermediação, seguro-desemprego, mas também os pró-jovens, né, os projetos de elevação de escolaridade, qualificação profissional. Então, ele teve o seu papel, né, de importância na execução dessas políticas, né. Registrar as parcerias em andamento, como nós temos aí uma parceria com a Prefeitura de Sobral, onde nós vamos levantar, mapear a pobreza no município de Sobral, não só na cidade, mas no distrito. É um trabalho gigantesco que nós vamos fazer com o Sobral, provavelmente com São Gonçalo do Amarante também. Com a Secretaria de Turismo, estamos aí prestes a assinar um contrato de gestão para 2019,
onde nós vamos executar várias pesquisas nessa área, né? Com a vice-governadoria, uma experiência exitosa dentro do Ceará Pacífico, onde nós realizamos algumas ações no Bom Jardim e Vicente Pison. Isso é um projeto piloto, nós estamos na tentativa de avançar e fazer um trabalho também com esse público. Não é fácil, não é todo mundo que tem habilidade e que quer trabalhar com esse público. E nós estamos aí apresentando algumas propostas. Eu acho que para 2019 nós vamos realmente fazer um trabalho fantástico. O desafio do programa é modernizar suas atividades com o uso de novas tecnologias, ampliando o público atendido, né, especialmente profissionais mais escolarizados, que aí vem a questão do agendamento, o uso de aplicativos, com novos fluxos de atendimento essencialmente, né, são os mais de 1,5 milhão de atendimento em todo ano, que nós executamos pela rede. Temos um vasto cadastro de mão de obra, um banco de profissionais aí à disposição do mercado, né? A intermediação, a habilitação ao seguro-desemprego, emissão de carteira profissional. Trabalhamos aí as oficinas, a tentativa de orientar essas pessoas para que ele tenha realmente efetivado a sua recolocação. Eu considero assim, e digo sempre, que o IDT ele é uma fábrica de esperança para as pessoas. Toda e qualquer pessoa que procura o IDT, o Cine IDT, ele está à procura de alguma coisa, e que o IDT tem feito isso muito bem. E eu quero assim agradecer todo esse corpo de funcionários nossos, que são verdadeiros amantes dessa política, são pessoas que tiram recursos do seu bolso. Se for preciso comprar um papel, um cartucho, comprar um pneu para o carro, isso a gente vê no dia a dia. Então nós somos diferentes de muitos e muitos outros órgãos que trabalham com o povo, que não estão nem aí para as pessoas. Esse pessoal, eles são especial, moram no meu coração. Eu tenho muita gratidão por o que eu presencio e vejo no dia a dia nas unidades. Realmente a gente tem enfrentado muitas dificuldades, mas essas pessoas que fazem o Cine IDT são demais, são pessoas que realmente têm um amor muito especial por essa instituição, e com certeza nós vamos lutar até o fim para que a gente possa realmente fazer o melhor para o povo cearense, né? Queria convidá-los a participar de um seminário que nós vamos organizar em parceria com o Governo do Estado, com a Casa Civil, onde nós vamos discutir as políticas públicas do trabalho no Brasil e o sistema público de emprego no Brasil. Será dia 8 e 9 de novembro, no auditório da ADUFES. Vamos trazer aqui grandes cardeais, pessoas realmente que desenharam essa política no início dos anos 70, vai ser um momento ímpar. Há 10 anos que a gente vem lutando para que isso seja feito, e eu acho que esse é um momento, né, de tanta dificuldade, de tanto, vamos dizer assim, desleixo do governo federal com relação ao sistema público do Brasil, e esse é o momento para que a gente possa realmente travar discussões e, quem sabe, apresentar solução, ideias novas e levantar essa política no Brasil, propor, chamar atenção para o governo federal para que ele assuma esse papel. Quero agradecer toda a minha família que tem me tolerado, né? Eu sou uma pessoa que dedico, acho que, as 24 horas do dia a essa instituição. E às vezes eu sacrifico a minha família, deixo de estar nos ambientes, às vezes, da família, comemorações, viver mais isso. Mas eu também tenho que cuidar dessas 360 famílias que vivem dessa instituição. Eu também tenho responsabilidade sobre isso. Então, obrigado a todos os meus familiares
que minha mulher e meus filhos, que me dão a maior força para que eu consiga resistir a tantas dificuldades. Com certeza, junto com vocês, nós vamos vencer. Meu muito obrigado, um beijo no coração de todos vocês, e que vocês trabalhem, cuide da vida de vocês, da saúde de vocês, da alma e do espírito, para que a gente possa atender da melhor forma possível, acolher da melhor forma possível essas pessoas que nos procuram, porque o CineDT, ele é a luz no fundo de poço para muitas e muitas pessoas que nos procuram. Só quem vive essa política dia a dia, que tem sentimentos, é que pode compreender o que nós passamos e o que nós defendemos. Obrigado a todos vocês e um grande abraço. Muito obrigado, Gilvan. Acabamos de ouvir a palavra do presidente do IDT, do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Gilvan Mendes. Gilvan, muito obrigado. Obrigado, belas palavras, muito obrigado. Veja, palavras ditas com emoção, elas têm, obviamente, um sabor muito especial, né? Não é um momento, obviamente, nós precisamos, sobretudo, de gente que se empenhe e que se implique nos processos. Muito obrigado. Aqui temos, enquanto eu vou aqui facultando a palavra, aqui nós temos, além dos municípios que eu citei, já citei a OAB, na pessoa do Dr. Crescêncio, o DIEESE, na figura do Reginaldo, aqui presente, né? Temos a CGU Ceará também, aqui está presente, muito obrigado. O DIEESE, já citei, já havia, inclusive, registrado, vários convidados e convidadas aqui. Morada Nova também aqui presente, muito obrigado. Pelo município de Morada Nova também veio aqui conosco. Então, são vários. Aracati também, uma boa representação. Então, muito obrigado a todos e a todas aqui presentes na nossa sessão solene. Eu queria facultar a palavra agora ao amigo Pedro José Alves Capibaribe. Ele representa nesse momento aqui a toda a STDS, a Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social, e o seu secretário, o secretário Josbertini, e ele é o coordenador do Cine Ceará, e aqui vai fazer também uso. Quer fazer uso da palavra aqui ou na tribuna? Na tribuna, se utiliza da tribuna. Isso. Não é todo dia que se... Obrigado. Senhoras e senhores, o nosso cordial boa noite. E, ao mesmo tempo, cumprimentar os integrantes da mesa, em nome do requerente dessa sessão solene, em homenagem aos 40 anos do programa do Cine, do Estado do Ceará, o deputado Renato Roseno, um amigo já há algumas caminhadas. Em nome do secretário de Trabalho e de Desenvolvimento Social, Josbertini Clementino, agradeço o honroso convite para participar dessa importante sessão solene. Primeiramente, gostaria de ressaltar a trajetória vitoriosa do Cine Ceará, que teve início em 1977, vinculado à Secretaria de Indústria e Comércio, da Secretaria de Indústria e Comércio do Estado do Ceará, e fazendo parte da estrutura funcional da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará. Isso se deu, em parte, no convênio com o governo federal, por meio do Ministério do Trabalho, para operacionalizar as ações do Sistema Público de Emprego em prol dos trabalhadores cearenses. O Cine Ceará, ao longo desses 40 anos, se destacou como referência para o país, tanto na intermediação da mão de obra, quanto na promoção do emprego, no atendimento e na habilitação do seguro-desemprego, na produção e na geração de informações sobre o mercado de trabalho. Sabe-se que, nesse período, diversas equipes do Cine, estaduais de outros estados, vieram conhecer nossa experiência exitosa e adotando as metodologias desenvolvidas pelo Cine Ceará e nas suas diversas linhas de ação. Em julho de 1998,
com o advento da Lei da Reforma do Aparelho do Estado, o governo estadual incentivou a criação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, o IDT, e o qualificou como organização social, para dar continuidade à execução dos serviços públicos de emprego no Estado, aproveitando, inclusive, todo o quadro de recursos humanos qualificados que já vinha operacionalizando o programa no Ceará. Ressalta-se ainda que o secretário do Trabalho passa a assumir, a Secretaria do Trabalho passa a assumir a coordenação do Cine Ceará, ou seja, do Sistema Público de Emprego do Estado do Ceará, compreendendo um conjunto de programas e projetos de governo dirigido ao mercado de trabalho e tendo em vista combater o desemprego, qualificar e requalificar a mão de obra e promover a inserção no mercado de trabalho por meio da intermediação para o emprego formal, o serviço autônomo, que é o CTA, e as atividades empreendedoras, bem como estimular e induzir a geração de novos postos de trabalho. Nesse sentido, foi criada uma rede de atendimento composta de 33 unidades de atendimento do Cine Ceará, além dos 11 municípios conveniados nos nossos postos de atendimento. Formam essa rede de prestação de serviço aos trabalhadores que vêm em busca de emprego e do seguro-desemprego, em sua maioria daquelas camadas socialmente vulneráveis, com menor nível de escolaridade, de qualificação profissional, de renda familiar e, consequentemente, com maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho, ou seja, as pessoas que mais precisam de um atendimento diferenciado do poder público. Outro eixo estratégico da área de trabalho desenvolvido pela STDS é a área de educação social e profissional, cujo objetivo compreende a oferta, compreende a qualificação e a requalificação do trabalhador, através da oferta de cursos de formação social e continuada, inicial e continuada, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho. Aqui é importante ressaltar a parceria realizada com o Ministério do Trabalho e o Governo Estadual por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, STDS, na execução desse programa, tendo como destaque a operacionalização do Plancine, cujos recursos são originários do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT, e quanto à contrapartida do Governo do Estado, proveniente do Tesouro Estadual, está aportado por meio do contrato de gestão da STDS, conjuntamente com o IDT. Na oportunidade, gostaria de fazer referência aos investimentos realizados no período de 2012 a 2017, pelo Governo Federal, através do Ministério do Trabalho, no valor de R$ 25,5 milhões de reais, e pelo Governo do Estado, no montante de R$ 133 milhões de reais, através do contrato de gestão com o IDT. Dando prosseguimento ao Plancine 2012-2017, a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, nessas 2 últimas semanas, nós não tivemos trégua. Acampamos diretamente junto ao Ministério para solucionar todas as questões que estavam pendentes relacionadas a esse nosso contrato de gestão, o nosso Plancine. Fato esse, sanados todas as pendências, estamos agora no aguardo do aporte do recurso por parte do Ministério para darmos continuidade a essa ação. Nesse momento, estando aguardando o repasse do recurso por parte do Ministério no valor de R$ 5 milhões de reais. Finalizando, destaco a perenidade de uma política pública. Isso é o que mais impressiona nessa política de Estado e nessa política do Cine. Você tem uma política que já está há 40 anos de existência e com toda essa sua vitalidade. Dos bons serviços prestados aos trabalhadores do Ceará. E aqui, representado pelo senhor José Freitas Uchoa, fundador do programa Cine no Ceará. Do senhor Márcio Borges, referência nacional no Ministério do Trabalho. Ao senhor Roberto Matoso, em memória, ex-secretário de Trabalho e Empreendedorismo, pela visibilidade dada à política pública do Estado. Ao senhor Gilvan Mendes, nosso uma referência de servidor e de sua trajetória de sucesso, comandando na sua atual presidência no IDT.
a senhora Semiramis Diniz, representando os fundadores do Cine, o senhor Eliseu Rodrigues, presidente da FETRACE, entidade sindical representativa dos trabalhadores do Cine-DT, ao senhor Erle Mesquita, representando a Comissão de Mobilização e de Defesa do Cine-DT. Senhoras e senhores, em nome do secretário Josbertini, em meu nome, parabenizo a todos os trabalhadores do Cine-DT por esse momento histórico. Nosso muito obrigado. A presidência agradece as palavras do Pedro Capibaribe, ele, gerente do Cine Ceará e coordenador do Cine Ceará, e representando aqui a STDS. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. Queria chamar agora para fazer uso da palavra, em nome da Comissão de Mobilização e Defesa do Cine IDT, dos trabalhadores e trabalhadoras do IDT, o amigo João Bosco Sampaio. Boa noite, senhoras e senhores. Minha saudação inicial a todos os membros da mesa, na pessoa do deputado Renato Roseno, ao todo o requerimento que deu origem a essa sessão solene e atualmente presidindo a sessão. É com imenso orgulho e satisfação que, em nome da Comissão de Mobilização dos Trabalhadores em Defesa do Cine-DT, dirijo-me a todos vocês para fazer um breve e oportuno resgate do legado de 4 décadas de execução do programa Cine no Estado, para que se possa, inclusive, dimensionar a justeza dessa homenagem que ele presta à Assembleia Legislativa por meio dessa sessão solene. O Cine foi instituído no Ceará acompanhando um movimento de estruturação iniciado com a criação do programa em nível federal pelo Ministério do Trabalho em outubro de 1975. Tomando por base a Convenção 88 da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, concernente à organização do Serviço Público e Gratuito de Emprego. No Ceará, o programa foi implantado por meio do decreto número 12.368, de 7 de 6 de 77, vinculado à então Secretaria de Indústria e Comércio. O seu primeiro plano de trabalho, formulado para o convênio assinado com o Ministério do Trabalho, previa a implantação de ações de intermediação de mão de obra, geração de informação, promoção e geração de emprego e qualificação profissional, afora a instalação da rede de núcleos e postos na capital e no interior, e uma matriz estadual para coordenar as atividades do programa. A atividade de geração de informação rapidamente se destacou pela qualidade e densidade de sua equipe técnica, que se converteu em um grupo de especialistas em mercado de trabalho. Em pouco tempo, projetou o Cine Ceará como a principal referência desse sistema para o Ministério do Trabalho, o MTB, a OIT, o Banco Mundial e instituições acadêmicas, ostentando por muitos anos um papel de vanguarda e protagonismo no Ceará, do Ceará nas discussões sobre as temáticas do mercado de trabalho e do sistema público de emprego pelo país afora. A estruturação da sua rede de postos de atendimento, em grande medida, seguiu os caminhos percorridos pela industrialização tardia, ficando a intermediação de mão de obra do Estado, ficando a intermediação de mão de obra por muitos anos fortemente vinculada à dinâmica do setor industrial. Para expandir-se e atender às necessidades do mercado de trabalho local, o Cine articulou-se com entidades públicas e privadas envolvidas com o apoio ao trabalhador desempregado. Nessa perspectiva, cumpre destacar
a parceria celebrada com a GTZ, uma agência alemã de cooperação, em forma de apoio técnico, financeiro e de capacitação de equipes na estruturação de ações de geração de emprego e renda que projetaram a experiência pioneira desenvolvida no Ceará no plano internacional. Em 1988, por ocasião da redação da nova Constituição, os técnicos do Cine-CE, juntamente com os técnicos dos cines de outros estados da federação, lideraram um movimento junto aos constituintes, que culminou na aprovação no artigo 22 da Constituição Federal de 88, do inciso 16º, que estabeleceu como prerrogativa exclusiva da União legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões, cuja regulamentação segue pendente até hoje. Com a criação do seguro-desemprego em 1986, somada à aprovação da Lei nº 7.998, de janeiro de 1990, que regulamentou esse direito social, bem como o abono salarial e instituiu o Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, bem como o seu Conselho Deliberativo, CODEFAT, o Cine teve grande impulso, transformando a década de 90 em um período de avanços das políticas públicas do trabalho no país. Foi também uma época de expansão de novas ações, de muitas discussões e de consolidação da referência alcançada pelo Cine-CE. Nesse percurso evolutivo de 1977 a 1997, é imperioso reconhecer o papel e a influência exercida por José de Freitas Uchoa, um dos homenageados dessa sessão, como sujeito ativo dessa construção e deste ciclo histórico, em que o seu papel visionário, combinado com a sua capacidade de trabalho, seu poder de aglutinação de opiniões e formação de opiniões hegemônicas sobre o ideário do sistema público de emprego, foi um traço marcante dessas 2 décadas da história do Cine. Com a criação do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho em 1998, herdeiro e continuador da execução das políticas do trabalho, as ações do programa por ele executadas assumiram nova feição em termos de institucionalidade e restaram ampliadas em termos de eixos de atuação e escala de produção. Para que os senhores tenham uma ideia da dimensão disso, de 1990 até setembro de 2017, o Sistema Público de Emprego do Ceará colocou 1,6 milhão de trabalhadores no mercado de trabalho cearense. Não é pouca coisa. Em linhas gerais, pode-se afirmar que, de um ponto de vista mais pragmático, houve uma inflexão positiva, mas perdemos, que abriu espaço para a experimentação de novos desafios, mas perdemos, em certa medida, densidade técnica, visibilidade e aderência no âmbito do debate das questões nacionais, que evoluiu de forma descontínua com avanços e recuos. Mais recentemente, é forçoso admitir que a redução progressiva dos recursos para as políticas do trabalho, tanto em nível federal como em termos estaduais, combinada com a queda do nível de priorização destas como políticas de Estado, as ações do programa entraram em uma fase de enfraquecimento preocupante, que culminaram neste ano em novos cortes de recursos para o seu financiamento, na suspensão da pesquisa de emprego e desemprego executada mensalmente na região metropolitana, em parceria com o DIEESE, que está aqui presente, na pessoa do Reginaldo, que faz questão aqui de destacar, e no esvaziamento das ações do Cine e DT na área de qualificação profissional. Considerando o fato de estarmos vivendo uma crise de desemprego agudo, faço um apelo ao governador Camilo Santana desta tribuna para que receba a representação dos trabalhadores do Cine-DT, a Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviço, a entidade sindical que nos representa, e outros interlocutores que se disponham a defender os interesses dessa instituição para um diálogo franco e aberto no sentido de encontrar um caminho
de reversão das tendências atuais, apontando no sentido da ampliação e melhoria das políticas, programas e ações voltadas à geração de emprego, trabalho e renda para os cearenses, e em prol do fortalecimento do CineDT. Por fim, agradeço mais uma vez o acolhimento e apoio do Poder Legislativo cearense às nossas causas, especialmente a realização dessa sessão solene, requerida e presidida pelo deputado Renato Roseno, um apoiador de todas as horas as nossas lutas aqui na Assembleia, juntamente com outros que já foram citados, inclusive o deputado Evandro Leitão, líder do governo. Devido a essa homenagem, se é que assim posso fazê-lo, com todos os presentes, especialmente com os trabalhadores e gestores do CineDT, estendendo-a aos que participaram da construção dessa instituição ao longo desses 40 anos. Muitos, inclusive, já não estão mais entre nós. Devido também essa homenagem, com as equipes de coordenação do Ministério do Trabalho, da STDS e de outras secretarias que a antecederam na função de gestão maior, coordenação e supervisão do programa no Estado. Com os parceiros da nossa rede de atendimento, empresários, empresas que oferecem mão de obra, entidades de qualificação profissional que disponibilizam vagas para que possamos encaminhar nossas clientelas a ações de qualificação profissional, e a todos que, enfim, direto ou indiretamente, contribuíram para a construção desse legado que vamos continuar defendendo e lutando para que seja mais e mais reconhecido e fortalecido. Queria fazer um agradecimento especial ao colega Márcio Borges, que fez um esforço tremendo de vir de Brasília, lá do Distrito Federal. Ele atualmente é um servidor que prestou serviços relevantes ao Ministério do Trabalho, ao Programa Cine, ao Programa Seguro-Desemprego. Atualmente ele voltou à sua origem, que é a Secretaria do Trabalho do Governo do Distrito Federal, e fez um esforço tremendo para vir aqui participar dessa sessão, receber a justa homenagem que ele recebeu pela relevância dos serviços que ele prestou ao Programa Cine e pela relação que ele sempre teve com nossas equipes aqui no Ceará. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado a todos. Vida longa ao CineDT. Belas palavras, Bosco. Muito obrigado ao Bosco, da Comissão de Mobilização e Defesa do Cine, representando aqui os trabalhadores e trabalhadoras. Eu queria agora passar a palavra ao sociólogo Erli Mesquita para ele fazer uma saudação aqui em nome dos homenageados, antes da gente encaminhar ao encerramento. Boa noite, senhoras e senhores. É com honra que temos hoje essa homenagem em memória aos 40 anos do Programa Cine. Não é toda instituição, nem política e muito menos programa que alcança essa longevidade. De ultrapassar os diferentes governos, das mais diferentes bandeiras partidárias e dos mais diferentes planos econômicos e crises, Verão, Bresser, Cruzado e o Real. A receita desta longevidade, como já foi falado aqui nesta tribuna, está centrada no trabalho sério das nossas equipes, comprometido, que faz o CineDT. E em deferência a esses colegas, parabenizo todos os nossos colegas da comissão, o Bosco, o Isaías, o Arimateia, a Neidia, o Breno, o Gerardo e a Adriana. Gostaria também de saudar todas as autoridades aqui, em nome do deputado Renato Roseno, que ora preside a sessão e também foi o autor requerente dessa sessão, como nossos colegas já me antecederam. Gostaria também, e isso é um momento importante para a classe trabalhadora, deputado Renato, e aqui eu gostaria de saudar essa classe trabalhadora pelos companheiros da FETRAS, que tanto têm se esforçado em fazer a defesa desse trabalho do CineDT. Não foi à toa que nós fomos reconhecidos, como o nosso presidente que antecedeu, numa justa homenagem do seminário internacional que ocorreu em Washington em 2013 e também fomos ganhador de um prêmio nacional pela Associação Brasileira de Recursos Humanos no ano de 2015 com o programa Juventude Empreendedora, que ora está interrompido, mas foi reconhecido nacionalmente pela BRH Brasil.
Também, gostaria também, já que também foi colocado, às vezes no improviso a gente tenta sistematizar, mas acaba sendo redundante, mas não poderia deixar de fazer a justa homenagem, que é pela construção desse legado, especialmente de um projeto, foi montado como um projeto visionário, do senhor José de Freitas Uchoa. E através deste homenageado, gostaria de homenagear todos os demais aqui nesse momento. Porque o José de Freitas foi um homem que se confunde com a nossa história, pois entendeu a importância de um sistema público de emprego integrado, da intermediação de mão de obra, do seguro-desemprego, da qualificação profissional e, principalmente, da geração e da disseminação das informações do mercado de trabalho como forma de manter um diálogo social. Como podemos enfrentar essas mudanças que estão agora por vir na legislação trabalhista ou na mudança do horário do comércio, os trabalhadores da FETRAS também estão enfrentando, se nós não temos informações, deputado, com relação ao mercado de trabalho, de como vivem os trabalhadores, para estabelecer um diálogo social com o empresariado, com a classe trabalhadora e os próprios governantes. E aqui, como já antecedeu, nós temos aí a pesquisa de emprego e desemprego, que ora nós lutamos para que em breve ela seja restabelecida. E aqui, em nome do nosso parceiro DIEESE, também já feita a homenagem, gostaria de registrar. Porque as legislações podem até mudar com o passar dos tempos, desde que tais mudanças sejam minimamente pactuadas pelo debate tripartite, e para isso precisamos de informações que fomentem esse diálogo social. O papel do programa do Ceará, do Cine no Ceará, tem servido neste quase meio século de atuação como espaço de mediação de tensões muito antagônicas, que de um lado da corda estão os trabalhadores e do outro lado estão o empresariado. Tal qual num cabo de guerra, cu do fogueiro infantil, muitos de nós participamos, uma verdadeira tensão de que cada um puxou por um lado. Ainda no campo das representações, somos, na verdade, como aqui também já disse o nosso presidente, que é uma fala que ele sempre repete, e hoje nessa tribuna também falou, somos uma fábrica de esperança. E aqui queria saudar também o nosso presidente, não pelo cargo que hoje ele ocupa, mas pelos 37 anos de delegação que fez ele chegar até esse posto do trabalho. Quem ainda não entendeu o público papel de mediador que tem o CineDT, parece acreditar que o mero progresso tecnológico e ou o chamado shopping de serviços farão esse trabalho de inclusão social pelo trabalho. E também desconhecer também e tratar o trabalhador, muitas vezes, como uma mera mercadoria, como se fosse, se possível, apenas escolher, de acordo com suas meras preferências, esquecendo, assim, os processos discriminatórios que muitas vezes estão presentes nos processos seletivos, e quanto a isso nós combatemos representações de estéticos, representações de classe, representações discriminatórias com relação às representações de sexo e de geração. Ou seja, o nosso trabalho é de inclusão social, especialmente pelos segmentos mais vulneráveis dessa nossa sociedade. E para finalizar, gostaria de novamente reforçar o apelo do colega Bosco para o nosso governador Camilo Santana, para a nossa única bandeira. Nós só queremos trabalhar para que mais trabalhadores cearenses tenham esse também sagrado direito. Muito obrigado. Muito obrigado, Erle. E, antes de encerrar a nossa sessão, queria, obviamente, aqui fazer aqui, eu já o consultei, eu queria, até pelo peso que a sua trajetória tem na trajetória do Cine IDT, eu queria facultar a palavra ao José de Freitas Uchoa. José de Freitas, por favor. Meu caro deputado Renato Rosano, presidente dessa solenidade, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, eu devo dizer que eu não preparei nada para falar aqui. Estou chegando aqui, vou falar
porque eu acho que convém a mim falar no momento disso. Afinal de contas, isso que está sendo feito aqui decorre do que eu fiz lá no passado, ou seja, quando eu realmente implantei o Cine do Ceará. O Cine não foi criado aqui, o Cine é um programa federal, ele foi criado em nível federal, agora no Estado ele foi implantado, e como eu ia fazer essa tarefa? É claro que eu fiz um esforço imenso para que esse Cine fosse implantado da melhor forma possível e, sobretudo, que ele tivesse um respaldo técnico bastante forte para que, ao longo do tempo, ele não passasse por crise que, em geral, atingem as instituições públicas, que ficasse permanecesse uma instituição séria, bem fundamentada, e que conseguisse ter um pessoal técnico da melhor qualidade. Tanto é verdade que a coisa que mais me preocupava no Cine era manter a qualidade da equipe de geração de informação, ou seja, era a equipe que, para mim, era fundamental, porque era ela que iria dar a qualidade do Cine. Se essa equipe realmente tivesse qualidade, o Cine se fortaleceria e seria também uma instituição que podia, digamos assim, dar apoio à sociedade, porque esta que é a questão séria. Ou seja, o Cine teria que oferecer à sociedade informações sobre o mercado de trabalho. E essas informações, na medida que elas fossem seguras, bem fundamentadas, elas dariam ao próprio Estado uma capacidade de atuação mais consequente. Isso eu fiz, o Cine realmente teve uma equipe de informação da melhor qualidade, são técnicos excelentes, tanto é verdade que, em via de regra, quando vinha alguém de fora do Banco Mundial, ou então da OIT, quando chegava o Ministério, o que é que eles faziam? Mandavam para cá, para conversar com a gente. Quer dizer, nós aqui do Cine Ceará é que dávamos as informações sobre o próprio mercado de trabalho do Brasil, porque, ainda que o Ministério do Trabalho tivesse essas informações, os seus técnicos tinham certa dificuldade em saber discutir aquilo. Eles não tinham realmente muita segurança. Nós é que tínhamos aqui o pessoal de qualidade, que ainda está por aí. A equipe não está toda completa, algumas pessoas saíram e tudo, mas, de qualquer forma, essa equipe existe e ela tem realmente um papel a oferecer a quem quiser conhecer bem o mercado de trabalho do Brasil e, sobretudo, do Estado do Ceará. Eu acho que essa homenagem que está sendo feita aqui é importante, porque você dá para a sociedade o que nós pensamos sobre o que é o Cine e tudo. Eu espero que as pessoas levem isso em consideração, que o Cine seja mais bem tratado, ele não pode estar aqui passando a necessidade que está passando, quase que passando fome, assim também já é demais, né? Então, eu acho que é melhor que a gente leve isto a sério. Não adianta ficar dizendo que é porque o recurso se reduziu, porque a dificuldade. Não. Essas questões existem, é verdade, mas todo mundo sabe como é que se pode mexer com o orçamento e fazer com que as coisas possam ser bem atendidas. Nenhum de nós aqui é criança, todos nós sabemos disso. Então, eu espero que, apesar das dificuldades, o Cine supere as dificuldades que está vivendo e, sobretudo, que ele consiga dar, manter o nível de qualidade que ele sempre teve. Ele sempre foi um Cine da melhor qualidade e isso é coisa muito importante que deve ser respeitada. Muito obrigado e muito boa noite. Muito obrigado. Sem dúvida, eu acho que as palavras do fundador, de um dos fundadores do Cine, aqui são as palavras que nós, de fato,
precisamos, né? Nós aqui sabemos quando o trabalhador e a trabalhadora está na fila do Cine, ela também deve estar carregado de esperanças, né? Passado, ou seja, um momento de profunda aflição, que é o momento do desemprego, mas que espera-se, sobretudo, que ele seja superado. Nós também, assim como nós queremos dividir nesse momento esse mesmo sentimento desse trabalhador e dessa trabalhadora, que passa por um momento de aflição, mas que, obviamente, tenta superá-lo. Então, com essas palavras tão belas, aqui, eu gostaria, sem dúvida, aqui, agradecer ao Zé de Freitas Uchoa. Quero agradecer a todos e a todas que, em algum momento, fizeram parte do Cine IDT. Quero agradecer os ex-diretores do IDT aqui presentes, seu ex-presidente, o Aricélio, né, a ex-diretora Sônia Mello, o diretor Nascimento, também aqui presente, com quem eu militei durante muitos anos também, né, foi presidente do Sindicato dos Comerciários. Agradecer a presença aqui da OAB, doutor Crescêncio, do ex-prefeito de Horizonte, Nezinho. Agradecer aqui a presença de todos que vieram dos seus municípios, né, Morada Nova, Aracati, Limoeiro, Sobral, Itapipoca e mais. Né? Muito obrigado a todos e a todas. Agradecer a presença aqui da STDS, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, agradecer a presença da Superintendência Regional do Trabalho, agradecer ao Márcio, que veio de Brasília receber aqui a homenagem, obrigado também pela sua presença, e agradecer a todas essas gerações, né? Família do Roberto Matoso, obrigado também, que veio aqui com os filhos, muito obrigado a todas vocês pela presença. E ao presidente Gilvan, que ele estava me confidenciando agora, ele está com 37 anos, o Erle, né, Bosco também revelou isso, ele disse que começou como contínuo, hoje é presidente da instituição e continua muito apaixonado, né, pela defesa da política de emprego do Estado do Ceará, e, obviamente, nós queremos que essa política, ela, sem dúvida alguma, ela seja vitoriosa para os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós defendemos o direito ao trabalho decente como uma das possibilidades desta sociedade partilhar riqueza, saber e poder. A possibilidade das pessoas se empoderarem politicamente, delas terem acesso aos diferentes saberes e delas terem acesso à riqueza passa necessariamente pelo direito ao trabalho decente. Não há nenhuma civilização em que a riqueza, o saber e o poder estejam dissociados. E não há nenhuma civilização humana em que essa tríade ela não seja, obviamente, estruturada para, inclusive, pelo modo de produção e pelo acesso ao trabalho e à defesa do trabalhador e da trabalhadora. Portanto, eu queria, por demais aqui, agradecer, mais uma vez, homenagear a todos e a todas que fazem o Cine IDT, fazem o Cine no Estado do Ceará, o programa de emprego, a política de emprego, como uma política pública no Estado do Ceará, que nós sabemos que passa hoje por um processo de restrições orçamentárias, mas nós estamos lutando sem quartel para que, obviamente, todas esses constrangimentos orçamentários sejam superados. Tomo as palavras aqui do Bosco. Vida longa ao Cine. Muito obrigado. Eu declaro encerrada a presente sessão solene.